Atenção, o vídeo a seguir contém spoilers e é contraindicado caso você não tenha visto o filme. Oi pessoal, eu sou a Amanda. Eu sou o Leon, esse aqui é o Noé Mês e hoje a gente vai falar sobre Autópsia. E aí, Leon, o que foi que você achou de Autópsia? Eu gostei não da forma que eu achava que eu ia gostar, porque quando eu ouvi falar desse filme, eu achava que ele ia ser mais um daqueles filmes que tá saindo vários agora, filme pequeno, aquela coisa de baixo orçamento, que conta a história, geralmente tem uma abordagem diferente, uma coisa que fosse uma história mais intrincada, mais baseado em elementos não convencionais de terror, como Babadook, Corrente do Mal, A Bruxa. Acabou que não é isso, mas eu acho que tá um pouco acima da média. Eu também não foi o que eu esperava. Pelo trailer eu também imaginava algo desse tipo aí. Eu nem vi trailer. Eu fui assistir o filme sem ter a mínima ideia. Eu sei, os caras vão ter que investigar o corpo da mulher e vão ter que dizer o que foi que aconteceu. Bom, interessante. Eu pensei que o filme, eu lembrei de A Chegada. Eu pensei que o filme todo fosse eles mexendo no corpo e tal. Fosse ter coisa macabra, mas enfim, só baseado no corpo. Pois é, aí é que tá, mexe um pouco com as expectativas da pessoa. Porque às vezes você vai pensando que é uma coisa e é outra coisa, mas eu não quero julgar o filme pelo que eu gostaria que o filme fosse, entendeu? Eu acho assim que é um filme bem direto. Teve muitas coisas que eu gostei assim da premissa, eu gostei da parte, essa parte da investigação lá da autópsia do legista lá, achei interessante. Acontece que, independente da minha expectativa ou não, o que aconteceu foi que eu entendi que a história era direta, não ia ter nada, tipo, não era terror psicológico, não era uma coisa assim, era um filme de assombração. Só que eu achei que do terceiro ato, assim que ele começou o terceiro ato, ele mudou do jeito que ele tava contando a história. Eu achei que ele ficou apressado demais. Parecia que outra pessoa tinha escrito as coisas e resolveu terminar o filme do nada. Por um breve momento eu pensava que o filme estivesse um passo à minha frente, mas eu acho que ele concluiu o filme antes do filme realmente acabar. Ele concluiu o filme no começo do terceiro ato. E isso aí pra mim quebrou minha expectativa, porque eu realmente fiquei, sei lá, 25, 20 minutos do filme esperando o filme acabar já sabendo tudo que ia acontecer. Então, eu também gostei bastante da premissa. Eu até consegui imaginar o cara tendo a ideia, vamos fazer um filme que o pessoal vai ter que descobrir todas essas coisas, a identidade da mulher só pelo corpo dela na mesa do legista. Só que aí você tem que colocar uma história por trás disso tudo, e eu acho que foi aí que apareceu o problema. Como tu falou também, não é que o filme tenha sido, o problema do filme seja que ele foi algo que eu não esperava que ele fosse, mas é que o filme, eu acho que ele começa tão bem, ele consegue dar um clima mórbido àquele lugar. Aquela casa parece que é no meio do nada, parece que as únicas pessoas que tem viva no mundo são aquelas duas pessoas e mais aquela menina que chega depois. Então, esse clima é muito bom. Quando eles começam a autópsia, o jeito que eles filmam a autópsia, sempre que eles vão manipular o corpo de alguma forma, eles focam no rosto da menina. Isso é uma coisa muito inquietante, porque é um corpo. E aí, eles abrem o olho dela e fica pior ainda, porque eles estão mexendo lá e a pessoa tá morta. E eu gostei muito do efeito que isso dava pro filme. E não acontece nada, tipo, é aquela tensão assim, sabe? Vai acontecer, vai ou não vai acontecer. Ela vai se mexer, ela não vai se mexer. E o negócio é assustador por si só, entendeu? Se ela não fosse mexer tanto faz, eu tava com medo do mesmo jeito. É uma coisa da vida real que muitas vezes a gente não para pra pensar, mas que é uma coisa mórbida. Quem trabalha com aquilo todo dia tá acostumado, mas uma pessoa normal, eu não trabalho com esse tipo de coisa, uma pessoa normal, eu tava meio agoniado. Nossa, você fica mexendo na pessoa morta e tal. Aí, outras coisas. Tem um negócio do rádio, que o rádio começa meio que narrar o que vai acontecer, dá aquele clima assim de bizarro. Eu fiquei me lembrando daquele filme Vidas em Jogo, que tem uma hora que a TV fica falando que vai acontecer também. But what does that matter to a bloated millionaire fat cat like you? Então isso tudo dá aquele clima assim, e quando eles me pegaram nesse clima, eu esperava, que o legal, filme fosse nesse sentido. Que o filme fosse ser nesse sentido. E aí a primeira assombração que aparece, o menino vê por aquele olho de peixe no coisa, nossa, que legal! E o negócio sutil, né? É sutil, mas é aterrorizante. Você não precisa que te assuste pra tu ficar assustado porque tu tá vendo uma assombração por um espelho do outro lado do corredor. One thing's for sure, you're not going anywhere. Esse negócio
negócio aí da assombração no outro lado do espelho, e aí tu falou da premissa, sabe o que me lembrou? Aquele filme que eu não lembro o nome, que a premissa é boa, mas o filme é a mesma coisa o tempo todo, que é a mulher aparecendo na luz. O nome em inglês é Lights Out, eu não sei como é que em português, quando as luzes se apagam, eu acho. Então, eu lembrei disso porque aquele filme, tipo assim, a premissa é boa, ele tem vários elementos bons. Ele tem vários elementos bons. Ele lhe mostra tudo no começo de cara, e aí por isso que ele fica ruim, entendeu? Esse filme, quando tu falou aí a história, parece que eles tinham uma história, só que eles não souberam pra onde ir. Tipo, eu acho que isso que aconteceu foi isso mesmo, porque, tipo assim, eles foram sutil no começo, eles tiveram um passo bom no começo, eles deixaram um negócio bizarro. Eu gostei muito da atmosfera, eu senti que eles eram de uma cidade pequena dos Estados Unidos, era o legista da cidade, o menino tava conectado com o pai dele, porque a mãe dele morreu, o menino quer seguir. O xerife parecia ser amigo do legista, eles se chamavam pelo primeiro nome. Pois é, parecia uma coisa assim bem íntima, bem familiar. A casa também, ela é antiga, né? Não é, sei lá, é uma geração que ficou trabalhando no mesmo lugar, você percebe esse tipo de coisa. E o necrotério, que ao mesmo tempo é o laboratório lá do cara, do legista, ele dá muito medo, aquilo ali, um negócio é debaixo da terra. E tipo assim, você não sabe, parecia um labirinto lá embaixo, e aquele menino andando, falando, não, nunca que eu ia descer naquele lugar ali sozinha, tá entendendo? Sabendo que tinha corpo enfiado numa parede do lugar. Uhum. Então, tipo assim, isso tudo contribuiu pro clima do filme, acho que eles deram um tom legal pro filme. Outra coisa que eu acho legal também, além desse clima que eles colocaram, é que a relação entre o pai e o filho, que tem certas coisas que você vê o filho fazendo lá com o pai que você identifica. O menino quer provar pro pai dele que ele sabe das coisas também, que ele é inteligente com o pai dele, que ele tem o conhecimento. Aí o pai dele, isso acontece várias vezes no filme, o pai dele faz um questionamento, mas por que será que tal coisa aconteceu? Aí o menino pega, tipo assim, ele fala a frase do livro, sabe? Porque quando acontece isso é assim, assado. Essas nuancezinhas foram interessantes, eu acho que eles conseguiram gerar bem, como tu disse, esse clima de cidade pequena e esse clima entre os dois personagens, essa química entre os dois personagens. E não só isso, Lão, tipo assim, tem muito disso nas nossas famílias, que o pai é aquela pessoa mais reservada, a mãe morre e aí o menino tá meio assim, ele quer que o pai dele bote pra fora aquele sentimento, ele tá preocupado com o pai dele, ele quer seguir à frente a vida dele, mas a mãe dele morreu e ele tá preocupado com o pai dele. E isso é uma coisa muito, tipo assim, típica, é uma coisa que a gente conhece alguém que aconteceu isso, entendeu? Isso aí ajuda. Tanto é que não é muito profundo, não é muito denso esse background deles. Mas você entende. Você entende. Foi assim, o suficiente, e eu acho que a atuação dos dois foi muito boa, que a gente entendeu a química ali, entendeu? Bom, isso aí foi assim o que eu gostei, que é basicamente, o filme dá pra dividir bem pra mim, da parte do filme que eu gostei e a parte do filme que eu não gostei, porque a primeira metade do filme era muito boa. Começa a aparecer as assombrações, começa bom, só que quando o negócio, digamos assim, quando o negócio vai escalonando, chega um ponto que de repente vira além de ser a mesma coisa, tipo, o negócio vira o inferno de uma hora para outra. É bicho perseguindo eles no corredor, eles correndo, se trancando dentro do escritório, e aí é jumpscare atrás de jumpscare, e aí é umas coisas assim que não precisa. Você tinha uma coisa muito mais interessante pra fazer do que aquele monte de jumpscare, e foi aí que o filme desapontou. E aí que tá, eu fiquei assim, quando eles começaram com esse monte de jumpscare, eu falei, meu Deus do céu, eles não estavam sustentando o terror por isso. Não. Então parece que teve duas pessoas ali fazendo, tipo assim, agora fazendo dois filmes diferentes. E é isso que me confunde, porque se fosse o tipo de filme de grande estúdio, beleza, você tem que fazer o que você tem que fazer para atrair a audiência. Mas obviamente não era o que esse filme era, e no final das contas foi o que ele acabou sendo. É um filme de grande estúdio que você vai segurar a pessoa porque você vai assustar elas dando jumpscare atrás de jumpscare. E outra coisa que eles fizeram que eu fiquei achando estranho é que, tipo assim, eles deram a entender várias vezes que o menino, ele não queria saber só a causa da morte. O menino, tipo assim, ele respeitava o trabalho do pai dele, ele gostava e ele, tecnicamente, ele queria saber qual era a causa da morte, mas constantemente ele queria, tipo assim, e aí, como é que era a vida dela, não sei o que, tipo assim, querendo dar um papel de detetive pro menino e o pai falando, não, a gente tem que saber cientificamente qual é a causa da morte e pronto, é isso.
E aí, no final, isso não adiantou de nada. Não, muita coisa não adiantou de nada. Tem várias coisas que não adiantam de nada. Isso aí não adianta de nada. A subtrama do menino ir embora com a namorada dele também não faz diferença. Acho que é só pra ter uma vítima a mais no filme. Então, eles, como eu disse, eles introduzem muita coisa no começo e do que eles fazem uso, eu não acho que eles fazem um bom uso e tem muita coisa que fica pelo meio do caminho. Mas eu acho que, tipo assim, chega um momento... Depois da metade do filme, que a gente sabe que o filme vai ser direto, vai ser uma assombração e ou todo mundo vai morrer ou alguém vai sair vivo. Ponto final. Por isso que eu tava dizendo, aquele negócio da minha expectativa. Eu pensava que ia ter alguma coisa no começo, que eu tava prestando atenção, que eles iam me mostrar pra alguém sair daquela situação, e não aconteceu isso. Mais especificamente foi a cena do Brian Cox, que tipo assim, na hora que ele percebe... Tipo assim, que ele junta as peças, ele pega lá aquela flor que tava dentro dela, pega não sei o que tinha um negócio debaixo da unha dela, que é do norte dos Estados Unidos. Aí ele junta uma coisa com outra, não, ela era uma bruxa, blá 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 blá, e tipo assim, ele vomita. Ele vomita, exatamente, ele vomita. Ele pegou assim... Pronto, terminou o filme acabou. O menino diz assim... Pai, mas e se ela for uma bruxa? Isso aqui é do tempo de... ela é do século XVII, lá da região de Salem, ela pode ter sido uma bruxa. Beleza, isso é uma teoria cabível pra um cara que não tem a mínima ideia do que é que tá acontecendo. Aí o pai dele pega e fala assim... Não, porque os métodos de matar as bruxas eram diferentes. Mas... E se... Eles pegaram uma menina inocente, fizeram isso tudo que eles faziam com as bruxas, e foi isso que fez com que ela fosse uma bruxa. E agora ela tá se vingando. Eu tava assistindo e eu pensei assim, como é, rapaz? Outra coisa que não contribui para mim, mas pode ser uma coisa extremamente subjetiva, é eu não saber o limite do poder da assombração. Tipo assim, é ilimitado. Ela pode fazer tudo, ela mexe no rádio, ela pega o fogo e, tipo, acaba nela mesma, ela pode mexer na eletricidade. Então, isso é mais um elemento, quando eu tô assistindo o filme, eu deixo isso pra lá, então tudo pode acontecer. Então, uma coisa a menos pra eu, tipo assim, tentar imaginar outro final, entendeu? Não desperta a minha imaginação. Por exemplo, quando tem a assombração que tem uma mitologia por trás, tipo a Samara, que por mais que a Samara não deixe ninguém vivo, tem uma mitologia, sei lá, a pessoa investiga a mitologia. Tô falando isso do primeiro, né? Não vamos pegar pros outros filmes. Eu acho mais interessante. Mas aí o que acontece é o seguinte, geralmente eu concordaria com isso, mas é porque no final das contas, como foi que tu interpretou o final? Como foi que tu interpretou o filme, na verdade? Na verdade, eu não consegui colocar outro plano além de uma história direta, entendeu? Eu acho que foi... Vamos fazer um filme onde tem uma assombração e tem dois lojistas procurando a resposta daquela pessoa não identificada. Simples assim. Não, é porque na verdade, no final, quando eles estão dentro daquela ambulância, sei lá, que o cara tá dirigindo, levando ela embora, o rádio diz que tá com 4 dias seguidos que faz sol. Não teve aquela tempestade. E quando o cara morre, lá quando todo mundo morre, a luz pisca e as gavetas na parede estão fechadas. Então absolutamente nada daquilo ali aconteceu. E aí isso remete àquela primeira cena do crime, que foi onde eles encontraram a menina. Também não tinha acontecido nada. E a policial disse assim, parecia que o pessoal estava tentando era sair. Então o que eu acho é que alguém cavou o chão lá, chegou perto demais do corpo, que o Brian Cox fala isso, talvez ela não tivesse feito nada até agora porque ninguém chegou perto bastante. Então alguém cavou aquele porão, viu o corpo, e aí o corpo começou a mexer com a cabeça do pessoal, e o pessoal na casa se matou. Sei lá, de alguma forma ela se alimenta da energia vital. Tô chutando, porque isso não tá no filme de jeito nenhum. Continua sendo uma assombração, né, pra ti? Mais ou menos. Na verdade, é paranormal, não é uma assombração, porque... no caso, o que ela faz é botar ilusão na cabeça do pessoal pra fazer o pessoal se matar. Na hora que o Brian Cox pegou o machado e jogou assim no elevador e matou a namorada dele, eu pensei, como diabo foi que essa menina entrou aí dentro? Ela entrou lá dentro porque porque não tava trancado o lugar. Eles é que achavam que tava trancado porque ela tava fazendo eles acharem isso. Aquilo ali tudo foi ilusão. Então, não é que ela apagou o fogo nela, não existiu fogo.
Entendeu? Então o poder dela não era fazer esse monte de coisa que acontece no filme. O poder dela é fazer com que as pessoas vissem que aquilo dali estava acontecendo. E aí você chega na cena do Brian Cox morrendo lá no final. Pra mim, a partir daí vai pra uma das duas direções. Ou, sei lá, já tinha morrido o gato, já tinha morrido a menina, ela tava mais forte pra realmente fazer aquilo com ele. Ou então, nada daquilo realmente aconteceu, ele se quebrando todo, e ela fez com que o filho dele visse aquilo e matasse ele. Então vai pra essas duas direções, porque no final o menino também morre. O menino morre de um susto. O menino morre de um susto, que também é feito por uma ilusão, e o olho dela fica preto. Então, a minha interpretação do começo ao fim é o seguinte: o pessoal achou o corpo dela, ela fez aquele pessoal se matar. Aí levaram ela pro necrotério. Só que quando ela chegou no necrotério, os olhos dela estavam brancos ainda. Aí chegou lá, ela fez mais aquele pessoal se matar. Aí o olho dela ficou preto, e na última cena do filme, ela mexe o dedo um pouquinho dentro da ambulância. Então o que eu acho que tá acontecendo é que ela tá fazendo esse pessoal se matar e de alguma forma, sei lá, ela tá absorvendo a energia vital desse povo pra voltar à vida. A voltar à vida não, pra sair daquele estágio, porque eles falam lá, ela nem tá morta e ela nem tá viva. Minha interpretação foi essa. Dito isso, eu acho que você... Fez diferença, então, essa interpretação pra tu? Não fez, sabe por quê? Porque o filme continua a mesma coisa. Dito isso, eles poderiam ter feito o mesmo filme com a mesma história, só que como a própria ideia deles é colocar as pessoas pra se matar achando que elas estão vendo alguma coisa, por que eles não fizeram alguma coisa focando no terror psicológico, então? Eu acho que não precisava transformar o filme num filme de terror convencional para depois dizer que na verdade foi isso que aconteceu. Eu acho que é até contraditório isso. Em termos de produção, em termos de como é que o filme é contado, como a história é contada. Everybody has a secret. Então, Amanda, no final das contas, o que é que você acha de Autópsia? Eu acho que foi um filme regular, sabe? Tipo assim, ele foi um terror que não vai ficar marcado na minha memória. No começo eu fiquei impressionada, eu achei que eles deram uma atmosfera legal, era bem bizarro. Eu jurava que era de um jeito e eu tava gostando do passo, era uma coisa bem lenta, só que no terceiro ato, pra mim, desandou tudo e, infelizmente, a minha expectativa foi quebrada antes do filme acabar. Se eles continuassem com a história bem direta, mas que não tivesse desandado no finalzinho, não importando se ia ter alguma coisa pra interpretar ou não, tudo bem que tu deu tua interpretação e eu entendi, mas se eu tivesse continuado a história direta, sem twist, sem nada, mas que ela seguisse a mesma estratégia do começo, o mesmo tom, o mesmo passo, eu acho que eu teria gostado. Mas como eu descobri o final antes do final, pra mim não ficou tão legal. Minha opinião é muito parecida com a tua. Se eles tivessem seguido o filme que eles estabeleceram, que eles me disseram que eles iam contar, eu teria achado um filme bem melhor. Mas também, como tu disse, ele começa muito bem. Na metade, para mim, ele começa a desandar. E quando eu digo desandar, não é necessariamente ficar ruim. Ele deixa de ter tudo aquilo que ele tinha pra mim no começo. Ele era bem acima da média no começo. Eu tava gostando bastante. Então, quando chega na metade do filme, ele vira aquele filme de terror convencional, de susto e etc. E quando chega no terceiro ato, o negócio bagunça total, desanda completamente, como tu falou. No final, eles fecham dizendo que foi tudo psicológico. É interessante a história que eles contaram. Eu não acho que eles contaram da forma mais interessante. Então é bom, mas realmente não é nada que vai ficar marcado, não. Podia ter sido, mas acho que não vai.